Isto sim é uma bela forma de ser entalado em direto. Há 3 anos e meio respondeu, caso viesse a ser candidato putativo a presidente, se isso acontecer, deem-me uma corda. O que é que mudou? Calorosas saudações, e hoje temos o homem que já deu mais voltas ao seu discurso do que o nó do carregado na autoestrada do Norte. Felizmente, quem não dá voltas também porque está parado no vosso ecrã é o botão do like deste vídeo. Portanto, meus amigos, metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 200 mil subscritores, até porque 40% das pessoas que vê os vídeos ainda não é subscrita e há pessoas que acham que é preciso pagar. Disseram isto há alguns dias. Não é preciso pagar, é só clicar onde diz subscrever e subscrevem e as notificações e etc. vêm mais facilmente. Partilhem também nas vossas redes sociais e têm também o código SOUSA10 para usarem na Prozis quando fizerem compras no site. Podem ir lá ter diretamente através do segundo link na descrição. Ora, Gouveia e Mel ontem deu uma entrevista a Sandra Felgueiras, onde teceu alguns comentários relativamente à sua ideia, à sua proposta de governação a nível presidencial. E, portanto, eu selecionei os momentos mais importantes, os highlights da entrevista, que vamos, desde já, passar a ver agora. Há 3 anos e meio, a propósito de um almoço onde esteve no International Club of Portugal, respondeu, caso viesse a ser candidato putativo a presidente, se isso acontecer, deem-me uma corda. O que é que mudou? Mudou muita coisa. Nessa altura, eu estava ainda no processo de vacinação e queria afastar a política do processo de vacinação. Entretanto, o mundo mudou muito. A invasão da Ucrânia, instabilidade na Europa, ultimamente uma nova eleição nos Estados Unidos que mudaram um bocado a configuração dos Estados Unidos, alguma instabilidade internacional, instabilidade interna também, perda de credibilidade das instituições internas e eu senti ao longo deste tempo um apelo crescente da população com quem eu ia contactando na rua e noutras situações para que eu me candidatasse. Sabe o que é que eu acho? Eu continuo a achar claramente que o Gouveia e Mel vai ganhar estas eleições. Eu não gosto do Gouveia e Mel. Não gosto do Gouveia e Mel porque acho que é alguém que não tem ideias do ponto de vista de visão estratégica para o país. Não tem. Não tem. Eu vi a entrevista toda, estou só a selecionar aqui os melhores momentos, obviamente, mas é alguém que não tem propriamente... Eu digo-vos uma coisa, eu sei que estou a ser polémico, mas o próprio José Sócrates tinha mais visão que o Gouveia e Mel. Além do mais, houve statements e declarações feitas no passado, principalmente na altura do período pandémico, que roçam claramente posturas claramente autoritárias, passa a redundância, que eu não quero viver no meu país, nomeadamente em termos de restrições, liberdades e garantias. E como tal, eu nunca na minha vida iria sequer simpatizar, apoiar a qualquer palavra semelhante Gouveia e Mel ou a sua própria candidatura. Acho, no entanto, que o Gouveia e Mel vai ganhar estas eleições presidenciais, até nem me admira se ganhar à primeira volta, por uma simples razão. Gouveia e Mel representa aquilo que tem sido um pouco a governação do país nos últimos 100 e tal anos. No sentido em que não há propriamente uma ideia concreta para o futuro. Vai-se gerindo. E principalmente nos últimos 25 anos eu noto isto. Ou seja, Gouveia e Mel não tem propriamente uma ideia vincada, são espasmos ideológicos que vão sendo soltados. Estou no centro, vou ali, vou acolá, etc. Não há nada propriamente concreto. E, portanto, no fim do dia, acho que Portugal precisa de claramente algo diferente. Há uma diferença claramente na visão da postura que Gouveia e Mel tem comparativamente a Marcelo. Claramente, são duas figuras completamente dispares nesse aspecto comunicacional. Agora, do ponto de vista da ideia, do conteúdo, se pensarmos bem a fundo, não varia muito. Entre um Marcelo e um Gouveia e Mel, segundo o que eu vi nesta entrevista, não se varia grande coisa. Digo-vos já. Em algumas práticas políticas, talvez, mas no fundamento da base da ideia, da filosofia política para Portugal, não muda assim muita coisa. E para alguém que às vezes se quer fazer tanto antissistema, parece-me que muitas das ideias transmitidas, às vezes, é do pior do que o sistema tem. Mas continuando. Mas antes de ser coordenador do plano da vacinação e, no fundo, de se ter tornado uma figura nacional, isso nunca lhe tinha passado pela cabeça? Não, nunca. E realmente a minha decisão final aconteceu mais ou menos em setembro de 24. Até lá quis manter-me. E o que é que fez tomar essa decisão em setembro de 24? Foi a possibilidade muito forte da nomeação do Sr. Trump a presidente. Considera o principal inimigo da Europa? Não, não é o principal, mas criou alguma instabilidade no processo, criando uma situação internacional que pode ser preocupante. Desculpem só interromper, mas
Hum, em primeiro lugar, a última pessoa que eu me lembro de ter este discurso de vou-me candidatar a um cargo público, a um órgão de soberania em Portugal, porque o Trump foi eleito, foi o Francisco Louçã. E eu nem estou a gozar. E, ao mesmo tempo, o Gouveia Melo tem que compreender uma coisa importantíssima, que é o maior aliado do ponto de vista estratégico militar de Portugal são os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, por muito que seja a postura do Trump relativamente a um determinado ou um determinado típico euroceticismo por parte de uma via transatlântica americana, por mais que isso seja verdade, os Estados Unidos, sozinhos, contribuem mais para a aliança militar onde Portugal está do que todos os outros países juntos na aliança da NATO. Portanto, é assim, como é que eu ia dizer isto? Um presidente de Portugal não se pode armar aos cucos com os americanos. Seja o presidente americano quem for, seja o Trump, seja o Obama, o Clinton, o Bush, no final do dia são eles que mandam no mundo. Portanto, é assim, esta história de vou-me candidatar por causa do Trump, vamos lá ser sérios. Vamos lá ser sérios, por amor de Deus. Portanto, as relações com os Estados Unidos, obviamente que têm que ter sempre o interesse nacional em primeiro lugar. Agora, no final do dia, quem paga é quem manda, e quem paga são eles. Portanto, se os Estados Unidos quiserem uma postura mais isolacionista, é normal que isso venha a acontecer. Mas, ter esta postura que quase roça uma similitude discursiva à Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, Francisco Louçã, eu volto a frisar. Tanto fora do sistema partidário, tanto fora do partido. Isto são coisas que eu ouço nos partidos, pelo menos até agora. Nós hoje não sabemos quem é que são os amigos e os não amigos, e vivemos uma situação que é preocupante, e eu acho que posso dar um contributo. Legítimo, ambição pessoal, sempre saudável. Quero só dizer que em geopolítica não há amigos nem inimigos. Há interesses e não interesses. Só isso. Eu gostava de perceber um pouco quais são as suas linhas vermelhas. Ou seja, enquanto Presidente da República antes desta nova reconfiguração do Parlamento dizia o povo português rejeitou o extremismo, desta vez acho que não pode dizer o mesmo porque André Ventura é o novo líder da oposição. Aceita que André Ventura e o Chega apoiem a sua candidatura presidencial? Não. A questão não é se aceita ou deixa de aceitar. Eu, em princípio, não aceito que partidos políticos ou grupos organizados me apoiem em termos da minha candidatura. Agora, todo o voto de todo o cidadão tem o mesmo valor. Não é o voto à direita tem mais valor ou menos valor que o Mas voto o cidadão André Ventura poderá apoiá-lo? O cidadão André Ventura fará o que achar bem. Agora, não me vai condicionar... Pode apoiar-me publicamente, mas... Já na primeira volta? Eu não posso impedir o cidadão André Ventura... Mas o que lhe pergunto é se permitirá que ele se junte às suas comitivas... Eu não permitirei que ele se junte às minhas comitivas. Mas permitiu que o Rui Rio fizesse. Mas o Rui Rio não é o André Ventura. Então qual é a diferença? Como é que qualifica André Ventura? O Rui Rio é uma pessoa que não está na política ativa neste momento, que foi de um partido, ou é de um partido, mas não está na política ativa, situa-se ao centro, que é a minha área política, e portanto eu tenho grande afinidade com o Dr. Rui Rio. Deixe-me só colocar aqui uma questão, e claramente o Gouveia Melo está a gerir as palavras com muita cautela relativamente ao André Ventura, aqui de forma inteligente. O primeiro certo eu confesso-vos que não gostei nada, aqui ele está mais sensível relativamente ao que diz sobre o André Ventura por dois motivos. Primeiro porque o Chega neste momento é líder da oposição e tem ali 1,5 milhões de votos que sabe que pode ir buscar facilmente. Não digo facilmente, mas de forma execuível, porque o Chega tem um quê de discurso mais autoritário, embora depois na prática não seja assim tão autoritário do ponto de vista prático da política pública, mas tem um discurso um bocado mais musculado, tendo em conta que muitas das pessoas que apreciam esse discurso mais musculado talvez apreciem um militar na política, porque às vezes há essa similitude e, portanto, o Gouveia Melo tem que ter algum cuidado, porque claramente ele está nos antípodas ideológicos do André Ventura e, portanto, ele tem cuidado, e aqui de forma inteligente, a não ostracizar o André Ventura. Agora é assim, só aqui um pormenor, que a meu ver não faz muito sentido, que é o Gouveia Melo dá um argumento para ter Rui Rio na sua campanha como mandatário, e muito bem, enfim, cada um faz o que entender, e eu respeito o Rui Rio bastante até, apesar de algumas divergências ideológicas, mas um dos argumentos que ele refere aqui é a questão de não filiação partidária e de não estar na política ativa. Ora, eu na frontline, na linha da frente da apresentação de candidatura de Gouveia Melo, vi lá o Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Moraes, que tem um passado um bocado, enfim, duvidoso, no mínimo,
e ao mesmo tempo, neste momento, tem vida política ativa. Embora tenha uma vertente independente na sua visão ideológica, e eu compreendo isso aí há coerência, não há coerência depois na questão do facto de não estar na vida política ativa, porque claramente está, e bem, e vai ser reeleito novamente em setembro, quando existirem novas eleições autárquicas em Oeiras e no resto do país. O Dr. André Ventura situa-se num outro extremo do espectro político, com quem eu não tenho afinidade. No entanto, também tem que dizer de forma clara que se o povo o eleger e ele tiver condições para governar, terá que ser governo como qualquer outro partido do espectro político. Portanto, dar-lhe a posse. Claro que sim, desde que o povo assim o eleja. Dar-lhe a posse num cenário de governo minoritário, no qual até pudesse haver dúvidas da capacidade de fazer viabilizar um programa de governo no Parlamento? Bem, isso é um se muito grande. Eu deixaria, mas é um se que existe. Sim, é um se que existe, mas eu deixaria para a análise na altura que isso se colocar. Mas então percebi que a sua linha vermelha para apoios à sua candidatura é não ser um líder em funções, portanto tem que ser alguém que possa ter ligações à vida partidária como Rui Rio, mas não estar na política ativa. Exatamente. E não ser um extremista. Interpretei bem? Não, o extremista são as suas palavras. Estou-lhe a perguntar se é assim que qualifica, como é que... Espertalhão, desperte. Começou mal ali a deambular, mas nesta parte aqui foi esperto. Demarca-se de chamar extremista ao André Ventura ou aos eleitores do Chega de extremista, diz a Sandra Felgueiras, olha, mas extremista é uma palavra que tu estás a utilizar, não eu, não é? Portanto, a Sandra Felgueiras é muito competente, atenção, faz um trabalho fantástico e, portanto, tenta sempre encontrar ali uma espécie de loopholes quase, não é? Portanto, para tentar apanhar assim na curva. Mas o Gouveia Mel aqui nesta parte está bem de um ponto de vista estratégico. Volto a frisar, há eleitorado que votou no Chega que gosta do Gouveia Mel. Se me perguntassem se eu fosse André Ventura apoiaria Gouveia Mel, nunca na vida, mas ao mesmo tempo diria que não me surpreenderia se houvesse bastantes eleitores do Chega que simpatizassem, ou muitos dos 1,5 milhões que votaram, 1,4 à volta disso, que votaram no Chega, que votassem também no Almirante. Isso eu não me admirava nem um bocadinho, se querem que vos diga. E por isso é que ele é cuidadoso a falar da questão do Chega. E outro pormenor importante que eu também concordo, e a maior parte das pessoas de direita não vão concordar de todo, porque enfim, acho que é um azedume que a direita tem e que deveriam deixar de ter, porque passa uma imagem de completos aziados e chateia-me um bocado. Que é quando a Sandra Felgueiras pergunta se o Chega ganhar dá posse, ele diz que sim. E bem, se o Bloco de Esquerda ganhar ou o PCP ganharem, tem que dar posse. Portanto, aí concorda, a esquerda e a direita é o que é, não é? Portanto, faz parte. Mas depois a Sandra Felgueiras pergunta, então, mas e se estivermos a falar de um caso em que o Chega ganha, mas com um governo minoritário, como é o caso da AD agora, ou como a AD em 2024, numa situação até mais complicada, que tinha quase igualdade pontual com o PS em termos de deputados. E ele não responde propriamente. E eu acho que ele faz bem a não responder propriamente, porque aqui em Portugal criou-se esta conversa, esta macronarrativa de que quem fica em primeiro tem que governar. Nós vivemos num regime parlamentarista. Não importa quem fica em primeiro. Importa quem consegue formar uma maioria. Portanto, se o Chega ganha as eleições, mas a esquerda consegue formar uma maioria, a esquerda tem que governar. O regime é semipresidencialista com tendências parlamentares. Querem alterar isto e queixar-se da geringonça? Alterem o tipo de regime. Que se faça um regime só semipresidencialista com tendências presidenciais. Portanto, enfim, ou que se altera a dinâmica parlamentar. Agora, no atual tipo de regime que se tem, ou seja, altera-se o regime, mas democrático na mesma, mas com uma ramificação diferente. Acho que me faço entender. Portanto, querem mudar isso, então alterem o tipo de ramificação do regime, não é? Mas aqui concordo com ele. E a direita tem que parar com esta coisa do passado, o Passos Coelho ganhou, mas o Costa depois tirou. Epá, o Passos ficou em primeiro, certo? E eu gosto muito do Passos Coelho, como sabem. Mas o Costa conseguiu reunir uma maioria, que é isso que importa a nível parlamentar. Portanto, o Chega até pode ganhar umas eleições, mas se a esquerda conseguir uma maioria parlamentar, governa à esquerda. A mesma coisa pode acontecer. Se o PS, o LIVRE ou outro partido qualquer ganha as eleições, como primeiro partido, se a direita consegue uma maioria, é a direita que deve governar, se assim o quiser e entender. Portanto, acho que o paradigma tem que mudar em Portugal, porque é assim no resto da Europa. O resto da Europa desenvolvida funciona assim. E gera mais estabilidade até. Sim, não, o que eu qualifico é que não está na minha área política e eu não partilho as ideias de que ele defende, a grande parte das ideias que ele defende. No entanto, todos os portugueses, e quero unir os portugueses, todos os portugueses do espectro político,
podem rever-se num presidente que faça essa união. E é isso que eu pretendo. Concorda que a imigração, o aumento da imigração está inexoravelmente ligado ao aumento da criminalidade? Não concordo. Não há provas evidentes disso e, portanto, não concordo com isso. Passos Coelho disse-o. Ainda não me apresentaram nenhumas provas ou evidências que isso acontecesse. Pode haver, eventualmente, alguma ligação dentro de um determinado tipo de crimes, mas em termos da criminalidade geral do país... Quando olha para episódios como no Martim Muniz e as incidências de violações dentro de comunidades que nós sabemos que culturalmente são bastante diferentes, a comunidade indiana, nomeadamente, a comunidade paquistanesa, em que culturalmente, infelizmente, são questões diferentes das nossas, não se sente tentado a pensar que isso pode ser um fator que, se não é hoje, no futuro muito próximo pode ocorrer? Nós não vamos julgar outras comunidades por diferenças culturais. O que nós devemos julgar as outras comunidades é se obedecem ou não à lei portuguesa, se cumprem com os requisitos que são cumpridos por todos os portugueses, que é a lei, e se não importamos extremismos culturais. Porque... Eu vou só interromper aqui. Claramente, extremismos culturais não são bons, acho que toda a gente concorda com isso. Agora é assim, há diferenças culturais que levam a que o choque das civilizações levem a falta de coesão social. Não é só cumprir a lei. Lamento, mas não é só cumprir a lei. Até porque em muitas instâncias a lei nem sequer é cumprida. Por exemplo, na questão da lei da nacionalidade, eu já vi com os meus próprios olhos e já foi reportado em várias reportagens da comunicação social pessoas que têm o cartão de cidadão português, ou seja, têm a nacionalidade portuguesa e não falam português fluente. É inconcebível. E isso é uma questão cultural. Portanto, para mim, além de legal, é uma questão cultural também. Portanto, claramente as diferenças culturais são importantíssimas. Importantíssimas. E é por isto, são estes pequenos pormenores que me levam a dizer que eu nunca na vida, além dos óbvios que eu já mencionei, mas que nunca na vida votaria no Gouveia-Melo. Nunca na vida. Nunca na vida. É completamente impossível. Quer dizer, o Presidente da República, que é o chefe máximo das Forças Armadas, o garante da Constituição, aquele que representa não só a lei portuguesa, mas a cultura portuguesa, é a principal entidade pública e política a fazê-lo. Dizer-me que as diferenças culturais não importam? Claro que importam. Claro que importam. Claro que importam. Porque é que em Portugal a malta só se casa com uma pessoa, não se casa com 4? Claro que importa. Claro que importa. E as questões culturais levam depois à criação da lei. Portanto, elas estão interligadas. Nós não podemos separar a cultura da questão legal. Elas estão claramente interligadas. É assim que as civilizações se constroem. Portanto, ignorarmos isto, separarmos as duas métricas, em primeiro lugar, faz zero sentido. E em segundo lugar, parece-me preocupante ouvir isto de alguém que diz que quer ser Presidente da República, garante da Constituição e representante máximo da nação. Parece-me no mínimo preocupante. Isto em nada invalida que eu respeite as outras pessoas individualmente, independentemente da sua origem étnica ou cultural. Isso não está em causa. A questão é que isto é Portugal. E as pessoas têm que respeitar não só a lei portuguesa, mas também o facto da cultura portuguesa ser maioritária e aquilo que a maior parte, a gigantíssima maioria dos portugueses se identifica e gosta de viver com. Portugal não é um clube de futebol. Isto não tem 25 semanas. Isto tem quase 1000 anos. 900. Portanto, não vamos brincar às culturas, está bem? Respeitando sempre aquilo que é a identidade de cada um, individualmente na questão da liberdade individual da pessoa, mas tendo sempre assente, que é o que eu não estou a ver aqui, a questão da representatividade maioritária e, mais importante, acima de tudo, da questão cultural e legal portuguesa, porque as duas não se podem separar. Porque a nossa cultura é uma cultura de tolerância. Uma cultura de tolerância não pode importar intolerância. Isso é que é uma linha vermelha. O que lhe pergunto é, Marcelo Rebelo de Sousa fez bem em permitir a dissolução do governo de António Costa de maioria absoluta depois de ele lhe ter proposto uma alternativa que era Mário Centeno? Não, teria feito o mesmo? Eu não teria feito o mesmo. Não teria feito o mesmo porque a estabilidade é uma coisa importante em termos da governação do país e do próprio desenvolvimento do país. E as eleições legislativas elegem uma Assembleia da República. E da Assembleia da República é que se forma o governo. Portanto, a Assembleia da República que resultava dessas eleições legislativas tinha uma maioria absoluta e, portanto, poderia formar um novo governo.
Ele não está errado aqui, atenção, isto é verdade. Ninguém vota para Primeiro-Ministro, vota-se para deputados no Parlamento que depois são pedidos pelo Presidente da República para formarem um governo e indigitar um Primeiro-Ministro. A questão é, será que nós estamos a eleger nas eleições legislativas aquele Primeiro-Ministro e se ele se for embora tem que se fazer novas eleições, mas isso não está escrito na Constituição, não é essa a formulação da Constituição. Portanto, nesse caso, não concordaria. Portanto, eu não sei se ele aqui insinua ou não se colocaria ao Mário Centeno. É assim, como é que eu vos hei de dizer? Eu acho que o Marcelo fez bem a mandar o governo do Costa abaixo porque não foi só a situação do Costa, foi a situação do Costa, não é? As buscas dos 78 mil euros em garrafas de vinho, ou melhor, nas garrafas de vinho, que é diferente lexicalmente, foi o Galamba, as situações da pancadaria no gabinete, foi, acho que era a secretária de Estado do Turismo, acho eu, que agora estava a trabalhar e a ganhar dinheiro nas empresas pelas quais tinha financiado quando estava no governo. Não vos quero enganar, pesquisem. E não quero estar a acusar erradamente, mas enfim, houve pai 13 ou 14 demissões, foi uma coisa surreal. Foi o Pedro Nuno Santos e as mensagens do WhatsApp e as indenizações milionárias. A Alexandra Reis, 24 horas no cargo de secretária de Estado, e depois tinha-se descoberto que acho que era o marido que tinha as contas bancárias arrestadas por um escândalo qualquer. Ouçam, portanto, o Costa ali, obviamente que foi a machadada final, entre aspas, mas o Costa ali foi aquilo quase que parecia de propósito, aquilo parecia o Big Brother, todas as semanas saía alguém do governo, era surreal. E portanto eu acho que o Marcelo fez bem em dissolver o Parlamento, portanto, e convocar novas eleições, aí sim. Agora, o que o Gouveia diz também é verdade, que poderia haver um novo governo em cima da mesa. Agora, eu não sei se ele está a insinuar que esse novo governo teria Mário Centeno a liderar esse governo, porque reparem, colocar Mário Centeno como Primeiro-Ministro tinha muito que se lhe diga em termos da separação de poderes. Mário Centeno é governador do Banco de Portugal. E o Mário Centeno ser governador do Banco de Portugal agora tem muito que se lhe diga também. Sabem porquê? Porque o Mário Centeno, antes de ser governador do Banco de Portugal, era Ministro das Finanças, não é? O Costa chamava-lhe o CR7 das Finanças. Ora, uma das funções, ou um dos trabalhos, vamos dizer assim, do governador do Banco de Portugal é avaliar o trabalho do Ministério das Finanças e do Ministro das Finanças. Ou seja, o Mário Centeno, quando vai para governador do Banco de Portugal, teve que avaliar o trabalho do Ministro das Finanças anterior ao período onde ele esteve como governador do Banco de Portugal. Que era quem? Era ele próprio. É a mesma coisa que vocês serem o vosso professor, corrigirem o vosso teste e terem 100% no final. Não sei que avaliação é que ele deu, já não me recordo, mas basicamente é isto. O Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, foi avaliar o trabalho do Mário Centeno, Ministro das Finanças. E depois, já isto está a acontecer e ainda ia ser Primeiro-Ministro. E atenção, eu não retiro, como é que eu vou dizer? Eu não retiro competência nenhuma ao Mário Centeno. Mário Centeno é alguém que, do ponto de vista técnico, tem claramente competência. Claramente competência, indiscutivelmente. Atenção. Mas, ao mesmo tempo, a nível de separação de poderes, é um regabof, é um chavascal, portanto, é uma algazarra. Arranjem mais palavras, as que quiserem. Bom, estes foram os momentos mais importantes da entrevista do Gouveia. Acho que ele se espalha ali ao comprido naquele certo inicial que eu vos mostrei. Tem uma abordagem cuidadosa com a questão do Chega, embora eu acho que o verniz vai começar a estalar e isto pode começar a correr mal para ele tentar ir buscar eleitorado ao Chega. Vamos ver qual vai ser a reação do Ventura também. E nesta parte final acho que ele esteve ok. Continuo a achar que não tem propriamente uma visão para o país, não tem propriamente uma ideia de fundo, uma visão filosófica. Acho que lhe falta muito nesse aspecto. Continuo a achar que ele vai limpar isto com muita facilidade, porque acho que, em termos de branding, acho que é o que a população portuguesa tende a gostar, sabem? Pelo menos para o cargo. Bom, e digo isto também só, a forma de Gouveia Melo é diferente de Marcelo, indubitavelmente. O conteúdo não me parece ser assim tão diferente. Digam a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link de descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.